De quedas aéreas a experiências de quase morte na natureza, essas histórias revelam a notável tenacidade daqueles que enfrentaram o inimaginável. Antes de começarmos, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos lá! Vesna Vulovic, a mulher que desafiou a gravidade. Aos 22 anos, Vesna Vulovic desafiou o impossível quando emergiu viva de uma queda de 33 mil pés, entrando assim para o livro Guinness dos Recordes por sobreviver à maior queda sem paraquedas da história. Vesna era comissária de bordo em um infeliz voo da Yugoslav Airlines, que partia de Copenhague com destino a Belgrado. Durante o voo, um grupo separatista plantou uma bomba na carga da aeronave. Quando a bomba explodiu, o avião caiu nas montanhas, resultando na trágica morte dos 28 passageiros e de toda a tripulação, exceto Vesna. Ela foi hospitalizada com um crânio fraturado, 2 pernas quebradas e 3 vértebras fraturadas, mas conseguiu sobreviver e levar uma vida plena posteriormente. Frane Selak, o homem sortudo que desafia a morte. Frane Selak teve encontros frequentes com a morte e sobreviveu a todos eles, alcançando a idade de 85 anos. Aos 33 anos, ele estava em um trem que descarrilou e caiu em um rio congelado, matando 17 passageiros, mas ele escapou com apenas um braço quebrado. Selak sobreviveu a um ano tumultuado, pois um ano depois, estava em um avião na Croácia quando uma porta explodiu e ele foi arremessado para fora, pousando em um monte de feno. 3 anos depois, um ônibus em que ele estava mergulhou em um rio, matando 4 pessoas, mas ele sobreviveu novamente. Aos 41 anos, o tanque de combustível de seu carro explodiu, mas ele conseguiu escapar da morte certa. 3 anos depois, aconteceu o mesmo incidente. Surpreendentemente, 20 anos depois, ele sobreviveu a outra explosão de carro e outro acidente de ônibus, para finalmente ganhar na loteria e se tornar um milionário em 2003. Ele é verdadeiramente a pessoa mais sortuda, porém azarada, de todos os tempos. Anatoly Bugorsky, a incrível sobrevivência no acelerador de partículas soviético. Anatoly Bugorsky trabalhava como pesquisador no Instituto de Física de Alta Energia em Protino, quando um acidente o levou a ser atingido por um feixe do maior acelerador de partículas soviético. O feixe, com uma dose de radiação de cerca de 200 mil rads, atravessou sua cabeça, causando inchaço e danos graves. Surpreendentemente, ele sobreviveu, mantendo sua inteligência, embora tenha perdido a audição em uma orelha e sofrido paralisia facial devido aos danos nervosos. Roy Sullivan, o homem que desafiou o raio. Roy Sullivan, um guarda florestal na Virgínia, entrou para o livro Guinness dos Recordes por sobreviver a ser atingido por raios 7 vezes em sua vida. Embora cada raio tenha deixado cicatrizes e causado lesões menores, como a perda de uma unha dupla ou queimar uma sobrancelha, algumas vezes tiveram consequências mais sérias, como incendiar seus cabelos ou queimar seu ombro. Ironicamente, após uma série de sobrevivências milagrosas, Sullivan encerrou sua própria vida aos 71 anos, por razões aparentemente não relacionadas à sua má sorte com tempestades. Joe Simpson e Simon Yates, sobrevivendo à tragédia nas montanhas peruanas. Joe Simpson e Simon Yates embarcaram em uma expedição para escalar o pico oeste de Ciula Grande, que se eleva a 6.343 metros nos Andes peruanos. Essa escalada foi posteriormente documentada por Joe Simpson em seu livro O Touching the Void, no qual ele descreveu a ascensão e a queda. Simpson sofreu uma grave lesão ao cair 100 metros em uma fenda de gelo. Incrivelmente, ele sobreviveu e conseguiu rastejar de volta ao campo base, uma jornada que levou 3 dias de sofrimento extremo nas condições hostis das montanhas. Truman Duncan, a inacreditável sobrevivência sob um trem. Truman Duncan experimentou um acidente horrível que desafia a compreensão. Enquanto viajava como passageiro em um trem em movimento, ele acidentalmente caiu de um vagão. Ele foi arrastado sob o trem em alta velocidade e sofreu ferimentos graves, incluindo amputações de membros. Surpreendentemente, Duncan permaneceu consciente por 45 minutos após o acidente e conseguiu chamar os paramédicos usando seu celular. Após 23 cirurgias e a perda de ambas as pernas e um rim, ele miraculosamente sobreviveu. Aaron Ralston, a coragem de amputar o próprio braço. Aaron Ralston estava em uma viagem de canionismo no Blue John Canyon quando uma grande rocha caiu sobre seu braço, prendendo-o em um desfiladeiro isolado e remoto. Após 5 dias de tentativas desesperadas para se libertar, Ralston tomou a decisão extraordinária de amputar seu próprio braço para escapar. Com coragem e determinação, ele quebrou o osso e cortou seu braço, finalmente libertando-se da rocha. Sua sobrevivência é uma história inspiradora de resiliência e autossuficiência. Mauro Prosperi, a luta pela vida no deserto do Saara.
Mauro Prosperi participou da Maratona das Areias em 1994, uma corrida no deserto do Saara, no Marrocos. Infelizmente, a maratona foi atingida por uma tempestade de areia que o fez perder o caminho e ficar perdido. Ele acabou no território da Argélia, onde se refugiou em uma mesquita abandonada. Para sobreviver, ele teve que beber sua própria urina e se alimentar de morcegos e cobras. Após 9 dias de luta pela sobrevivência, ele foi encontrado por uma família nômade e levado a um acampamento militar argelino, onde recebeu tratamento médico. Essas histórias não são apenas contos de sobrevivência, mas também lições valiosas sobre resiliência, coragem e a incrível capacidade do ser humano de encontrar esperança mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Que elas nos inspirem a enfrentar nossos próprios desafios com determinação e fé.